Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 29 de setembro, quinta-feira, está em João, capítulo 1, versículos de 47 a 51. Em comunhão com toda a igreja, hoje nós celebramos a festa litúrgica dos santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse: Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, hoje nós lemos esse trecho do Evangelho à luz da festa que hoje nós celebramos dos Santos Arcanjos. Desde já fica o convite para você hoje escutar e meditar com o Inspira Santo. Também é um podcast da Obra Lumen diário, e lá a gente vai ter mais detalhes sobre o que significa a celebração litúrgica dos Santos Arcanjos, como é que ela foi se formando e tudo mais. Nosso foco aqui é mais meditar a partir do Evangelho de hoje. E o Evangelho de hoje apresenta Jesus num diálogo com Natanael, também chamado de Bartolomeu. É o nome grego de Natanael, que vem do hebraico, do aramaico. Se tornou, inclusive, um dos 12 apóstolos. Então, Jesus está conversando com Natanael, elogia a sinceridade, a transparência de Natanael. Ele é uma pessoa sincera. E Natanael fica impressionado quando Jesus diz que viu Natanael embaixo da figueira. E Jesus diz para ele que ele verá coisas ainda maiores. E aí, sobre o que Natanael um dia vai ver, que é maior do que aquela visão que Jesus revelou para ele, Jesus diz: Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui nós temos algo precioso para a nossa meditação. Em primeiro lugar, essa fala de Cristo aponta para um episódio muito conhecido lá do Antigo Testamento, quando Jacó tem a visão de uma escada que o leva para o céu. E aqui, nessa escada, tem anjos. E aqui o Cristo, ele, de certo modo, de um modo até poético, ele se apresenta como a escada que une céu e terra. São João Clímaco, inclusive, usava a expressão a Santa Escada. É aquele que veio, que se encarnou para religar definitivamente o céu e a terra. E o Cristo diz que muito mais do que aquela visão, talvez aquele milagre, sei lá, seria a vida eterna, seria o paraíso para Natanael. O Cristo é essa escada que nos leva para o alto, que nos faz olhar para o alto com alegria, com esperança, e junto a essa escada há anjos de Deus subindo e descendo. Ou seja, dentro dessa perspectiva da salvação, nós temos um caminho, que é o Cristo. Mas nesse caminho, ou nessa escada, usando a imagem bíblica, nós temos a companhia de amigos que Deus nos dá e que nos ajudam a ir subindo gradativamente essa escada que nos leva para o paraíso. Entre esses amigos, nós temos os santos, de forma mais sublime, mais destacada, a Virgem Maria. Ela não é a escada, mas é certamente
o maior auxílio que nós temos para subir essa escada entre todas as criaturas. E nós temos a amizade dos santos anjos e dos arcanjos, que compõem a hierarquia celeste. Isso a gente explica lá no Inspira Santo. Os arcanjos, eles compõem a hierarquia celeste. E entre os arcanjos nós conhecemos os nomes de alguns deles. Miguel, que significa quem como Deus. Rafael, que significa Deus cura. Gabriel, que significa a força de Deus ou o poder de Deus. E esses santos arcanjos, eles estão ali subindo e descendo a escada, estão, digamos assim, perto de Cristo, que é essa ponte que une o céu e a terra, para servir a cada um de nós. Eles não perdem o olhar voltado para o céu aberto, significa que o céu se faz acessível. Esses anjos, eles nos ensinam a manter os nossos olhos em Deus, ao mesmo tempo em que eles estão a serviço. E é exatamente sobre isso que eu queria convidar vocês a meditar a partir da festa litúrgica de hoje, a partir do Evangelho de hoje. Como nós podemos aprender com os santos arcanjos a sermos adoradores e a sermos servos. Eles estão muito mais perto de Deus do que nós, mas eles estão profundamente imersos no serviço. Eles não são soberbos, não são arrogantes, não fazem da contemplação de Deus uma desculpa esfarrapada para fugir do serviço, que é estar conosco, nos ajudando a subir essa escada que é Cristo. Como é que nós podemos trazer para a nossa vida, para o nosso projeto de vida, de forma mais forte, mais profunda, essas duas realidades, a adoração e o serviço? Como é que está a nossa adoração? Em primeiro lugar, eucarística. Como é que está sendo a nossa participação na missa? Onde os anjos, segundo alguns santos, por exemplo, o Padre Pio, se fazem presentes de uma forma extraordinária. Porque o Cristo está presente na missa de forma extraordinária. Como está sendo a nossa atitude de adoração diante de Deus, diante do Cristo Eucarístico na Santa Missa? Como nós temos participado da missa? Temos amado Cristo? Ele tem sido o centro da nossa celebração? Nós temos adorado o Cristo profundamente quando nós o comungamos ou durante a consagração? Como tem sido a nossa vivência da adoração eucarística fora da missa? Nós somos convidados a viver a adoração pelo menos uma vez por semana, por meia hora no mínimo. Nós temos vivido isso com alegria, com fervor, imitando os santos arcanjos, os santos anjos, nessa vida voltada para a adoração. E além disso, a adoração tem marcado a nossa vida como um todo. O que significa adorar? Significa contemplar um Deus que está no centro, que reina, que impera sobre a minha existência. Então, nós estamos adorando em meio às situações do cotidiano, colocando Deus no centro. Deus está no centro das nossas escolhas. Deus está no centro do nosso projeto de vida. Nós estamos adorando o Deus que se deixa encontrar nos irmãos, especialmente nos mais abandonados e nos mais sofredores. Nós estamos adorando Deus presente neles. Vamos pedir o auxílio dos santos arcanjos, para que com eles nós aprendamos a adorar Jesus de uma forma mais digna, de uma forma mais inteira, de uma forma mais alegre, mais profunda. E em relação ao serviço, nós estamos de fato nos dedicando ao serviço? Ou nós temos parado diante da soberba, da vaidade, do orgulho? Nós queremos servir só para alimentar o nosso orgulho e a nossa vaidade? Ou nós queremos servir mesmo? Os santos arcanjos, os santos anjos, eles nos servem e na grande maioria das vezes nós não percebemos que eles nos ajudam. Mas mesmo assim, eles continuam servindo, nos ajudando na salvação, na busca pela salvação. E nós, se as outras pessoas não nos virem, não nos notarem, não nos agradecerem, não nos reconhecerem, nós vamos continuar servindo com alegria, com sinceridade, assim como Natanael, com transparência, ou nós só vamos servir se tudo acontecer de acordo com a nossa ideia,
com a nossa expectativa, com o sentimento que nós esperamos ter diante daquele serviço, ou nós queremos servir mesmo, como os santos anjos, arcanjos, de qualquer forma, simplesmente para fazer a vontade de Deus e para amar a Deus naquele serviço. Como tem sido o nosso serviço? Aquele que nos foi confiado pela igreja, pela comunidade, que faz parte do nosso estado de vida, e aqueles serviços da nossa vida comum. Nós estamos ocupando os últimos lugares para servir como Cristo, para servir como os santos arcanjos. Peçamos a intercessão deles. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, intercedei por nós, para que pela graça de Deus nós sejamos verdadeiros adoradores em tudo e escolhamos com alegria os últimos lugares, para mesmo sem ser vistos, nos colocarmos a serviço, sempre, por amor a Deus, por amor aos nossos irmãos, especialmente aos mais necessitados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.